se machuca quando a gente tenta pegar um caminho diferente. Semana passada, o Daniel trouxe uma mensagem muito boa, trazendo o exemplo de um pai que tinha que ser exemplo para o seu filho. E hoje a gente vai continuar essa linha de pensamento de que é muito difícil escolher caminhos diferentes daquilo que o Senhor tem para nós. E hoje nós vamos ver o ensino dele aos seus discípulos. Deus é um Deus de autoridade. Deus é um Deus de autoridade. Eu nem sei mexer nisso aqui, vocês vão ter que me ajudar. Não sei como é que isso funciona. Passa para mim lá. Deus é um Deus de autoridade. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz: honre seu pai e sua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Outra coisa que tem remexido dentro de mim é que algumas vezes, já nos últimos meses, o Daniel perguntou algo para nós sobre os 10 mandamentos. Semana passada tinha as pedras ali fora. E aqui nós estamos vendo um. Aqui é um mandamento que Deus fala sobre honra, mas que Deus ensina sobre autoridade. Honra pai e mãe. Por quê? Porque pai e mãe é autoridade. A primeira coisa que Deus coloca na nossa vida é um símbolo de autoridade representado por pai e mãe. Quando a criança nasce, e eu lembro do nascimento dos meus 3 filhos, quando eles nasceram, o médico pega aquela criança, coloca no colo da mãe, e eu lembro do médico falando: está aqui, olha para a criança e diz: reconhece essas vozes que durante 9 meses você ouviu de perto? Agora você está conhecendo. Eu lembro do médico, do obstetra, falando isso no parto de cada um dos 3. Eu olho para isso e penso: esse é o meu Deus. Aquele do qual, quando eu chego perto, eu reconheço quem é, de ouvir a sua voz. Aquele que é autoridade. Aquele que, quando eu estou perto, ele me diz qual é o caminho, e eu não tenho outra opção senão seguir o caminho que ele me dá. Mas quando Deus fala em autoridade, ele vai lá para o Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, a primeira parte, ele está dizendo: dei a vocês autoridade. Isso aqui é maravilhoso, por quê? Quem está falando? Jesus, o próprio Deus, está dizendo: eu dei autoridade. A quem ele deu autoridade? O versículo diz: a vocês. Quem são vocês? Com quem Jesus estava falando? Com os discípulos. E aqui eu quero que você preste muita atenção nesse pensamento. Quem é discípulo? Quem é discípulo? Discípulo é um seguidor de Jesus que aprende os seus ensinamentos e vive segundo a sua vontade. Discípulo é aquele seguidor de Jesus que aprende os seus ensinamentos e que vive segundo a sua vontade. Esse é o discípulo de Jesus. Esse é aquele a quem o próprio Deus está dizendo: dei autoridade. A esses que são os meus discípulos. Compartilho da minha autoridade. E aí a grande pergunta é: como é que eu alcanço essa autoridade? Como é que eu alcanço isso? E aí tem só um caminho. Um único caminho. E o nome dele chama-se renúncia. Não existe autoridade sem renúncia. Do ponto de vista de Deus, não existe autoridade se não houver renúncia. Se você não renuncia, que autoridade você tem
em um Deus que é um Deus de renúncias. Você entende isso? Deus é um Deus de renúncias. Que autoridade você pode ter em um Deus de renúncias se você não renuncia? E o que Deus nos convida todo dia a sermos é discípulos. E Ele diz: quero que seja meu discípulo, quero derramar sobre você autoridade. Mas existe um caminho a ser percorrido para que isso aconteça. E esse caminho é o caminho da renúncia. Isso aqui é o final que você vai ter que entender da conversa de hoje. A gente vai chegar nisso aqui, de uma forma muito rápida. A gente vai chegar nisso. E o grande foco é: abandona as tuas vontades em nome do Senhor. Para que seja discípulo e para que tenha autoridade. Eu vi essa semana uma pessoa perguntando no Instagram para um ministro de louvor conhecido, que eu gosto muito, e a pessoa tinha feito uma pergunta sobre jugo desigual. Uma pergunta tão simples, tão comum de se fazer, e provavelmente era talvez um jovem, um adolescente, que perguntou assim: o que você pensa sobre namoro evangelístico? Você sabe o que é isso, né? Namoro evangelístico? É um crente que namora um não crente, com o intuito de que aquele não crente se converta a Jesus. E a pergunta foi: o que você pensa sobre isso? A resposta dele deveria ser a nossa resposta para todas as coisas. Se você não é capaz de abrir mão pelo Senhor, o que te sobra? Se você não é capaz de abrir mão de algo por Deus, o que sobra em você? E a gente vai entender isso. Talvez ainda fique um pouquinho embaralhado, mas a gente vai entender isso aqui. Essa renúncia, ela tem 4 pontos principais e a primeira delas é uma escolha. A renúncia tem que ser uma escolha. Lucas 9, 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: escolhe. Se você quer, escolhe vir até mim. Negue-se, esvazie-se, renuncie a si mesmo todos os dias e siga-me. Então a renúncia, ela tem a ver com uma escolha diária, contínua. E é uma escolha que eu e você temos que fazer. Não é possível você renunciar por osmose. Não é possível você renunciar por acaso. Isso tem que ser um passo, tem que ser uma escolha, que é minha e tua individualmente. Vou te dar um exemplo de uma renúncia na Bíblia. Abraão. Um exemplo só. Abraão estava na terra dele, na casa dele, na parentela dele. O que Deus diz para ele? Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão fez uma escolha. Ele escolheu renunciar à sua terra, à sua família, à sua casa e ir para o caminho que Deus estava direcionando. Ele poderia ter escolhido dizer: Deus, dá outro jeito. Eu não vou. Podia. A história teria sido muito diferente. Mas ele fez uma escolha. E a escolha dele foi renunciar e seguir o caminho que Deus estava direcionando. Lá para frente, existe a renúncia de um filho. Eu vou entregar ele em sacrifício ao Senhor. Eu vou renunciar a esse filho. E Deus cuida. Porque quando a gente escolhe renunciar, a gente não fica sozinho. A segunda parte da renúncia tem a ver com libertação, no sentido de liberdade. Êxodo 20, capítulo 3 diz: não tenha outros deuses além de mim. Outro mandamento. Não tenha outros deuses além de mim. E normalmente quando eu escuto essa passagem, esse texto,
a gente leva assim para uma grandiosidade de adorar outro Deus, de idolatrar algo ou alguém ou alguma coisa. E às vezes a coisa não é assim tão mirabolante. São coisas simples que a gente torna deuses. 2 Pedro 2,19 diz que o homem é escravo daquilo que o domina. O que tem te dominado? O que domina você na tua vida hoje? Você é escravo disso. A Bíblia diz que você é escravo daquilo que te domina. E aquilo que te domina é um Deus levantado na minha e na tua vida. O que guia os teus passos? O teu trabalho? A tua conta bancária? A tua saúde? A tua família? A tua casa? Se é isso que te guia, você está escravo disso. E isso é um Deus na tua vida. Eu lutei tanto com isso essa semana. Eu falei, Deus, eu não vou falar disso. Eu não quero falar disso. Eu não vou dizer isso, porque isso dói. E porque isso dói em quem vai ouvir, porque isso dói em mim. Porque quando, Senhor, que eu vou conseguir escolher o Senhor na frente da minha casa? Quando que eu vou conseguir escolher o Senhor na frente dos meus filhos? Quando que eu vou ser capaz de renunciar a um filho em nome do Senhor? Durante toda a minha vida eu sempre disse que dinheiro não me tirava sono. Ou a falta dele não me perturbava. Porque eu sempre tive confiança de que Deus faz todas as coisas e ponto, e acabou. Só que faz exatamente 11 meses que eu estou reaprendendo tudo isso. Em setembro do ano passado, eu vivi uma experiência financeiramente muito ruim, profissionalmente muito ruim. Eu entrei numa crise, eu quase entrei em depressão, eu não sabia onde procurar ajuda, eu não conseguia conversar com quem estava em volta. Meu pai não sabia disso, minha mãe não sabia disso, Daniel não sabia disso. A Tamily não imaginava a profundidade do que eu estava vivendo. E durante esse período eu vi Satanás me mostrar várias formas, todos os dias, de como acabar com tudo. Eu vi Satanás me ensinando sobre suicídio. E como foi difícil. Como isso foi difícil. E sabe por que isso aconteceu? Porque em um momento da minha vida, eu permiti que o dinheiro fosse um Deus na minha vida. Eu me tornei escravo daquilo. Uma coisa boba, simples, e que para a minha vida inteira foi fácil de lidar. Graças a Deus, hoje está tudo bem. Dentro de mim, financeiramente não. Mas o Senhor é bondoso, o Senhor tem misericórdia, o Senhor cuida dos seus. E no começo desse ano, eu no meu tempo com Deus, eu falei, Deus, eu preciso acertar minha vida com o Senhor. Porque nesse ponto eu estou deixando alguma coisa que não é o Senhor dominar sobre mim. E eu quero renunciar a isso aqui. Eu quero renunciar esse foco que eu estou dando para esse problema. Eu não quero viver ou deixar de viver porque eu estou baseado nisso aqui. Mas eu quero voltar minha base no Senhor. Eu quero voltar à base disso aqui, a confiança dessa área da minha vida. Eu quero voltar para quem é o rei. Eu quero voltar para o dono do trono.
E é só por essa escolha que eu fiz no começo do ano que hoje eu estou podendo falar sobre isso. Porque eu renunciei um foco na minha vida e permiti que Deus tomasse conta. Liberdade. A renúncia tem a ver com liberdade. Você pode ser livre. Renunciar parece aprisionamento, parece perder, mas ela liberta. A renúncia liberta. O terceiro ponto da renúncia, ela tem a ver com a cruz. Filipenses 2, 6-8 diz: apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A maior renúncia quem fez foi Jesus. A maior renúncia Jesus fez numa cruz. Ele esvaziou-se completamente de si mesmo. Entregou tudo. Renunciou o poder de divindade que ele tinha. E se entregou. Ele tinha autoridade para que as coisas fossem diferentes naquele momento. Mas ele renunciou. E você sabe por que Jesus renunciou naquele momento? Porque o Pai deu um caminho para ele. E a oração dele antes foi: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, se não for possível, que a tua vontade seja feita. Por mais que doa, eu vou escolher o Senhor e os teus caminhos. Jesus faz uma renúncia que não tem igual. E a maior renúncia possível, que foi a de Jesus, deu a ele a maior autoridade. Autoridade sobre todas as coisas. Autoridade sobre toda a criação. Uma renúncia de cruz. De novo eu vou perguntar, o que te move? O que te domina? O que te impulsiona a fazer as coisas? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? Isso é tão precioso, porque quando a gente pensa nos nossos sonhos, é algo que a gente não quer que ninguém toque. Porque é o meu sonho, é o que eu quero, e ninguém vai encostar nisso. E eu vou atrás disso, eu vou lutar por isso. Quais são os teus sonhos? E esses sonhos estão embasados aonde? Naquilo que Deus te deu ou naquilo que você construiu? O que te domina? Eu lembro quando eu era adolescente, e antes de conhecer a Cristo, e me perguntavam: qual o teu projeto de vida? Qual o teu sonho? O que você quer fazer? Aonde você quer chegar? E eu tinha uma resposta tão pronta. Eu sabia o que eu queria. Eu falei: eu vou ser engenheiro civil. Eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou comprar uma chácara. Porque eu quero passear na chácara todo final de semana. E eu, quando me aposentar, quero morar lá. Era meu sonho de adolescente. Era o meu sonho de adolescente. E estava tudo certinho na minha cabeça. Eu entrei, aí eu me converti, conheci Jesus. Jesus olhou e falou: eu vou mudar uns negócios na tua vida aí. Eu falei: tá bom, bora. E eu entrei para a faculdade de engenharia. Já não era civil, era mecânica, mas estava na engenharia e eu já tinha meu plano traçadinho. Falei: eu vou trabalhar na Audi. E eu já sabia o que eu precisava para entrar lá. Eu tinha ido atrás de tudo. É aqui que eu vou trabalhar. Movi tudo. Estava tudo certo para eu conseguir um estágio na Audi. Falei: é isso. E se não der certo, na pior das hipóteses, eu já tinha uma proposta da mãe de uma amiga minha que trabalhava numa empresa sueca de fabricação de máquina de extração de petróleo. Olha que beleza. Estava traçado o plano. Deus olhou e falou: esse é o teu sonho, mas não é o meu. Qual é o teu sonho? Deus me deu outros depois.
E tem sido tão bom viver os dele. Qual é o teu sonho? O que move você a fazer as coisas? Esse teu sonho é algo que Deus te deu e que te faz livre? Ou é algo que te aprisiona? E por último, quando a gente fala de renúncia, a gente está falando de uma renúncia total. O quarto ponto. Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Vamos lembrar lá? O que é discípulo? Seguidor de Jesus, que aprende os seus ensinamentos e vive segundo a sua vontade. Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Não sou eu que estou falando isso. Está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Se você não conseguir renunciar a tudo o que você tem, você não pode ser discípulo de Jesus. E você sabe por quê? Não brigue comigo. Porque enquanto tiver algo que você não renunciou, que é da tua vontade, que é do teu plano, que é do teu sonho, que é teu, que é aquilo que ninguém toca, isso é o que te aprisiona, é o que te escraviza, e é o que conduz a tua vida, e é aquilo que te impede de viver mais de Deus. Aquilo que você guarda, que ninguém mexe. E quando eu estou falando ninguém mexe, é aquela coisinha que você não deixa nem Deus encostar. E às vezes a gente fala, não, eu já coloquei isso para Deus. Mas sabe aquela oração vazia que a gente faz de entrega? Que na verdade a gente não solta? A gente olha e fala, Deus, pode pegar, está aqui na minha mão, estou te entregando. Isso é o que deixa a gente preso. Isso é o que nos escraviza. Isso que eu não abro, que eu não entrego, é o que guia a minha vida, é que me impede de viver aquilo que Deus tem para mim. É o que me impede de ser um discípulo dele. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Saulo disse isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo renunciou tudo para uma coisa, para que Cristo pudesse ser mostrado integralmente através da vida dele. A gente falou de discípulos, então vamos pegar o exemplo dos 12. Se você lembrar de como Jesus foi chamando cada um dos 12 e a reação de cada um deles. O que cada um deles fez? Renunciou. Senhor, o que posso eu fazer se não te seguir? Senhor, o que tenho eu se não a ti? Jesus, depois de te conhecer, como eu posso ficar onde estou? Largaram e seguiram. Quando eles caminhavam com Jesus, eles não perguntavam, Jesus, o que nós vamos comer? Para onde que nós estamos indo? Eles só iam. Porque confiavam. Porque a cada dia, a renúncia que eles faziam, permitia que Cristo ensinasse algo novo. Quando a gente renuncia, a gente aprende. Lá atrás, quando a gente renunciou um pouquinho do tempo que a gente tinha para começar a estudar a Bíblia e conhecer Jesus, Jesus nos ensinou.
E o que a gente fez? Uma renúncia de tempo. Lá atrás, quando eu e você fizemos uma escolha que foi: Jesus, entrego a minha vida para ti, habita no meu coração. A gente fez uma renúncia de pecado e o que Jesus fez? Escreveu o nome no livro da vida. A cada renúncia que a gente faz em prol dele, ele faz algo por nós. Mas isso é muito sério. Não use renúncia como barganha. Porque renúncia como barganha não é renúncia. Lucas 18, 29 diz: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Jesus aqui está contando a história do jovem rico. E o jovem rico está dizendo: Senhor, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já faço aquele outro, o que mais eu preciso fazer? E Jesus diz para ele: você quer saber o que mais você precisa fazer? Além de seguir todos esses mandamentos, esses ensinos, o que mais você precisa fazer? Pega os teus bens, pega as tuas propriedades, vende e distribui aos pobres. O que Jesus estava ensinando para aquele homem é: você já segue toda a lei, mas você quer saber o que mais você pode fazer, o que mais você quer fazer? Renuncia àquilo que te é mais precioso. E segue-me. O que é mais precioso para você? Renuncia. O que é mais precioso? Para aquele homem era dinheiro, era bens, era o que ele tinha. E Jesus ensinou isso para ele: renuncia isso aí. Eu e você, a gente não tem dinheiro como aquele homem. Mas o que a gente tem? O que Deus está pedindo para eu e você renunciarmos nessa manhã? O que você tem para entregar para Deus essa manhã? Que você está assim: Deus, eu estou tentando abrir essa mão para te entregar, mas isso aqui é algo que está difícil. Jesus ele ensina nessa passagem do homem rico que aquele que renuncia não fica sem nada. Aquele que entrega, recebe. Primeira João 2, 16 e 17. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui eu vou lembrar da história de um camarada que eu conheci, chamado Brian. Eu falei sobre ele para vocês 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Um rapaz de 37 anos, se eu não estou enganado. Ficou ruim, tal, foi buscar o que estava acontecendo, uma suspeita de trombose, foi investigar, não era, exames, até que descobriram que ele tinha um câncer. E já estava em metástase. O Brian faleceu final de semana passado. Depois de 2 anos e pouquinho lutando. E pregador da palavra, ministro de louvor, evangelista, jovem, casado, sem filhos.
Final de semana passado ele estava no internado e, segundo relatos de amigos mais próximos e a esposa, houve negligência médica. Ele estava com água no pulmão e faleceu por, eu não sei como é que considera isso, asfixia ou afogamento. Com muito sofrimento. E dias depois a esposa dele, desculpa, não foi semana passada, semana retrasada. Dias depois a esposa dele posta vídeos na internet explicando algumas coisas. E ela dizendo o que era a vida do Brian. Como ele vivia, o que ele fazia e o que ele queria deixar. E todo o discurso desse rapaz era: Senhor, eu quero seguir os teus passos. Eu quero fazer o que o Senhor fez. Eu quero andar conforme o Senhor separou para mim. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu quero pisar no mesmo lugar que o Senhor pisou. Porque eu não sou melhor e nem maior do que o Senhor. E ela conta do sofrimento dele na hora da morte. E aí foi a hora que Deus falou com ela. E ela diz assim: há 2 anos e meio eu não ouvia a voz de Deus. E eu não parei de buscar. Mas há 2 anos e meio eu não ouvia. Meu marido faleceu e eu ouvi Deus. E Deus me disse: eu não podia te falar antes. Mas agora eu posso. Eu estava dando para ele tudo o que ele quis viver comigo. Ele pediu para andar como eu andei. Ele pediu para viver o que eu vivi. 1 João 2 diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ontem eu estava falando com um amigo bem próximo dele, estava no aniversário do filho, e ele estava dizendo do quão surpreso ele ficou com a quantidade de gente que apareceu na cerimônia do Brian. Ele falou: eu não sabia que esse cara era tão conhecido. E desde aquele dia do falecimento dele, todos os dias, alguém do circuito dele está postando alguma coisa dele. E sabe o que é todas as coisas que são postadas sobre ele? Músicas de louvor que ele escreveu. Mensagens que ele deu. Ensinamentos bíblicos que ele ensinou. O que foi transformado na minha vida pelo que eu vi ele fazer. Eu não vi ninguém falando algo bom dele por quem ele era. Mas um monte de gente falando de algo bom do que ele fez em nome de Cristo. Dias antes, ele gravou um vídeo. Esse vídeo foi para o ar. E nesse vídeo, ele sentadinho, com dificuldade para respirar, ele se dispôs a gravar um vídeo para falar de Jesus. Não para falar da dor, não para falar do sofrimento, não para falar da vida dele, não para pedir oração, mas para dizer: o Senhor pode todas as coisas, não na minha vida, na tua. O Senhor é aquele que liberta. O Senhor é aquele que pede renúncias, te dá liberdade e te despeja autoridade para fazer em nome dEle. Aquele que renuncia não fica de mãos vazias. Qual que é o resultado disso? O resultado é que a renúncia não é perder. É trocar o temporário pelo eterno. Quem aprende a renunciar como Jesus, exerce a autoridade como Ele. A renúncia é trocar o temporário pelo eterno. Qual é o temporário da tua vida hoje? Qual é o sonho da tua vida hoje? Qual é o projeto que você tem hoje? Isso vai acabar.
mas a eternidade não vai. Que escolhas a gente faz? O temporário ou o eterno? Em nome dos prazeres da nossa vida, a gente escolhe coisas temporárias e não renuncia. Afinal de contas, eu mereço. E o que Jesus sempre diz para nós é: tem algo melhor. Tem algo muito melhor. Tem algo que você não consegue entender. E mesmo que eu tentasse te explicar, não ia entrar na sua cabecinha. Porque é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Eliane, obrigado pela sensibilidade de perceber o Espírito de Senhor se movendo durante o louvor. A gente tem a oportunidade todos os dias de ser visitado pelo Senhor, de ser ensinado por Ele. Eu estava ontem no aniversário e pensando, eu tenho que ir embora, eu preciso terminar de preparar essa mensagem, eu preciso ir embora, está o horário, eu estou cansado. E aí alguém me perguntou, mas você vai pregar sobre o quê? Eu olhei e falei, sobre renúncia, e talvez eu precise renunciar ao meu sono para terminar. O que a gente precisa renunciar para poder dar liberdade para o Espírito? Às vezes a gente fala, Deus não está fazendo, Deus não está falando, eu não vejo as coisas mudarem. A pergunta é, que renúncia eu estou fazendo para que as coisas sejam diferentes? Meu pai sempre me disse, se a gente tomar sempre o mesmo caminho, a gente sempre vai chegar no mesmo lugar. Que caminho Deus está direcionando para você? O que Deus está pedindo para você renunciar, que você está lutando contra esse aguilhão, e se machucando e sofrendo, porque não quer abrir mão de algo que Deus está pedindo, e você está se machucando porque você fala, não, Deus, não quero soltar isso. Porque eu gosto disso, porque isso é bom. Isso é um ídolo na tua vida. Isso é um Deus que se levanta na tua vida. E pode ser qualquer coisa. Pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode ser uma xícara de café. Pode ser uma xícara de café. É uma coisa simples. Mas pode ser. Vamos pegar esse exemplo bem simples e a gente já vai terminar. Café. Qual o problema do café? A princípio, nenhum. A menos que você fique dependente da cafeína. Que sem ela você fica com dor de cabeça, você não consegue produzir, você não isso, você não aquilo, você não aquele outro. E você fica dependente da cafeína para que as coisas funcionem. Aí é um problema sério. Eu não tomava café quando era criança, adolescente. Depois que eu cresci, que eu fui aprender a tomar café. Falei, olha que legal. E teve uma época que eu estava tomando mais café do que eu deveria. E eu estava desse jeito. Com dor de cabeça, não dorme, não acorda, não isso, não aquilo, não produz. Deus olhou e falou, é o café? Falei, cortei o café. Foi horrível. Foi muito ruim. Mas Deus me ensinou. Não dependa do café, dependa de mim. Hoje eu tomo café, mas eu não dependo dele. Então, me falando, você toma café todo dia. Tomo todo dia, mas se eu não tomar, não é um problema, não vai me fazer falta. Eu gosto de tomar café, mas eu não dependo dele para que a coisa funcione. No passado eu estava assim. Do que você depende para que a tua vida funcione? Qual é o ponto de renúncia e de entrega que Deus está pedindo hoje para você? Um filho? Um cafezinho? Um saldo bancário? Uma cura? O que Deus está pedindo para você renunciar para que, após a renúncia, Ele te dê a autoridade para fazer o que Ele fez? E naquele texto, se você continuar aquele texto de Lucas, ele está dizendo, dei a vocês a autoridade
para expulsar demônios. E segue. Quando eu olho Deus falando sobre a autoridade para expulsar demônios, eu pergunto, o que mais falta? Se Deus dá autoridade até para isso, o que Ele não dá? Então, meu irmão, que você vá para casa pensando no que Deus está te pedindo. Lembrando que renunciar não é perder, mas é trocar o temporário pelo eterno. Amém? Que Deus seja eterno na tua vida. Que a tua vida seja eterna e ecoe, mesmo depois que você não estiver mais aqui. Mas que a tua vida continue falando de Cristo, mesmo depois que você se for. Porque você investiu no que é eterno. Amém? Daniel? Baixa tua cabeça. Sim. A Eliane mais cedo fez um convite que tinha a ver com retomar a caminhada com Deus, chegar mais perto dEle, restaurar o que você tem com Ele, caminhar mais próximo, conhecer melhor. E eu quero dizer que Deus recebeu aquilo que você veio entregar aqui hoje. E que Deus te diz, sim, quero caminhar mais perto. E eu quero te dizer que Deus também diz que para que isso aconteça, você tem que renunciar. Então o convite que eu te faço também é, se você tem algo que você quer realmente renunciar e entregar para Deus, eu vou te convidar a, com coragem e ousadia, levantar do teu lugar e vir aqui na frente. Você não precisa dizer o que é para as pessoas, mas você precisa dizer para Deus, Deus, eu estou renunciando isso na minha vida em nome do Senhor. Porque eu quero trocar o temporário pelo eterno. Porque eu disse que eu quero caminhar mais próximo do Senhor e eu entendo que para isso funcionar eu preciso renunciar. Então, se você tem algo que você quer entregar para o Senhor hoje, eu quero te convidar a levantar e vir aqui na frente. Leve isso muito a sério. Porque algo que você renuncia, você não deve pegar de volta. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que não nos deixa só, o Senhor é um Deus que nos visita, o Senhor é um Deus que nos acompanha, o Senhor é um Deus que está conosco. Deus, estamos aqui hoje, Deus, para dizer para o Senhor que temos algo para renunciar na nossa vida e entendemos que isso é muito difícil. Mas também entendemos, Pai, que o Senhor não deixa desamparado aquele que escolhe renunciar em Teu nome. Deus, recebe, Pai, cada coisa que cada um desses tem no coração, entregando para o Senhor hoje, Pai, e dizendo, Deus, eu quero colocar isso diante do Teu altar, porque eu quero trocar aquilo que acaba por aquilo que nunca vai acabar, porque eu sei que o Senhor tem é muito melhor para mim. Deus, recebe, Pai, os Teus filhos que estão se colocando diante do Senhor, tomando uma decisão muito séria de renúncia. Derrama sobre eles da Tua autoridade, Pai. Que eles aprendam com essa renúncia. Que eles cresçam no Senhor, Deus. E que eles possam alcançar aquilo que o Senhor tem sonhado para eles. Jesus, te pedimos, não nos desampara. Não nos deixa só. E que a Tua vontade em nossas vidas seja feita em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ana, venha. E aí depois a gente vai fazer uma outra oração.
Shalom. É rapidinho. Desde quando eu me propus, assim, irmãos, a orar pela igreja, a família do pastor Daniel, né, e tudo, com algumas irmãs as que Deus tem me revelado, eu tenho procurado a pessoa, Deus tem entregado, e o negócio começou a ficar bem bacana para o meu lado. Antes até que não estava acontecendo, estava tudo tranquilo, pastor. Tudo tranquilo, sorrindo à toa, né? Mas depois disso o negócio começou já a pipinar, eu digo, pá, orando, me posicionando e tudo mais. E de sexta-feira para sábado eu tive um sonho que eu ia morrendo afogada. E quando eu ia morrendo, aí eu, pá, acordei, né? E ontem, assim, um negócio, eu quase morria mesmo. Quase me dava um piripaque lá. Que meu genro não tem costume de levantar cedo. E ontem ele levantou, assim, para comprar alguma coisa. Mas ontem a menina não queria nem tomar o café. Ele exigiu, vem tomar café. Ela não quer, não. Ele disse, não tem leite, eu vou comprar. E com isso que ele saiu, abriu o portãozinho, o cachorrinho, e o carro passou por cima do cachorro. Quebrou o fêmur do cachorrinho lá. Aí ia me dando negócio, né? Aí tá, passou, e ontem eu passei o dia mal. Hoje eu cheguei aqui só o caco, como diz o negócio. Um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, né? Porque não deixa de mexe psicológico, né? E tudo. Aí a gente faz aquela pergunta, meu Deus, por quê? Mas assim, na minha mente, aí eu fiquei assim, até com ira do meu genro. Um negócio assim que eu digo, meu Deus, não deixa isso, né? E na hora da oração aqui, Eliane, deixa Deus te usar. Nunca te trava. Sempre que esse altar, para quem não tem essa visão e talvez não vou dizer que você perdeu, que você não veio na frente, porque Deus ele abrange todo mundo. Esse altar estava pegando fogo, a glória de Deus ainda está neste lugar. E eu senti Deus me tocar através do pastor Lutonda. Pastor Lutonda, vem aqui na frente. Deus fez movimento hoje neste lugar. Eu vou outra pessoa. Eu senti a glória de Deus na minha vida. Juntar os pedaços, juntar os cacos. E, né? Mas, como eu dizendo, se você não veio, você recebeu. Mas você precisa vivenciar esse agir de Deus na sua vida, né? Qual era o homem que estava numa batalha e veio um amigo, precisou de alguém para levantar o braço dele para vencer a guerra? Foi Paulo, não foi? Foi Paulo, irmãos? Moisés, né? Vem aqui, pastor. Pastor. Pastor Daniel. Talvez você diga, Ana, irmã, por que você ora toda vez pelo pastor? Eu considero o pastor como... Vem, Eliane, aqui também. Como Moisés lidera um povo, e às vezes nós estamos omissos que o pastor passa, né? Mas a guerra, a batalha, e precisamos ou levantar a mão dele ou apoiar ele aqui, olha, toda a igreja. E o pastor Lutonda, eu sei que o senhor hoje está, eu senti Deus lhe usando. O senhor vai orar. Distribua isso para o pastor Daniel. Amém, pastor Lutonda? O senhor vai interceder pelo pastor em Daniel hoje, tá bom? O senhor vai orar pelo pastor. O senhor mesmo. Suas mãos têm fogo. A gente ora um pelo outro, né? Outro dia a gente estava orando lá no hospital, agora você vai orar por mim. Agora não está. Amanhã de manhã eu estou indo fazer uma biópsia. Então vou passar o dia de repouso. Só para quem ainda não sabe, já faz uns 60 dias mais ou menos que eu faço exames periódicos, check-up, e começou a aparecer uma alteração muito alta nas enzimas do fígado. E sem explicação. Não tem, todos os exames feitos até agora não explica, né? Pode ser um vírus que desencadeou aí alguma coisa, mas também não se sabe o que, como. Foi detectado uma lesão benigna, encapsulada. Então esse não é o problema, mas a questão é o que fazer com essas alterações que não
que não se sabe de onde veio. Então, isso normalmente é causado por álcool ou gordura. Álcool, praticamente parei de beber, né? E gordura faz muito tempo que eu como muito pouca gordura. Então, não é, caminha para uma cirrose e um tumor. Então, essa é a preocupação, né? Caminha para isso. Então, a biópsia é para detectar, não é 100%, mas é detectar a razão disso para entrar com tratamento. Se não for descoberto o que causou isso aí, daí vou começar a tomar corticoide. Então, de qualquer forma, não é legal. E eu acredito na cura de Deus. Então, vou me espetar amanhã, mas que na hora que puxar aquilo lá, seja só para deixar uma marquinha no fígado, né? Amém? Então, aceita a oração da igreja. Nós vamos ficar em pé? Muito obrigado pela sua mensagem. Eu não vou pregar, mas eu quero lembrar o que você é e quem é o seu Deus. Porque tudo que você e eu fizemos, partimos de algo que está em nós. Sim? Sim? E com Deus, quando você parte de você, você encontra um padrão maior nele. Essa é a razão da renúncia. Muito obrigado. Porque você tem facilidade de abrir mão naquilo que é insignificante diante daquilo que você está alcançando. É simples. Vou pegar um exemplo antes de orar. Faz de conta que você comprou um Fusca. É um carro, pode ser o Uno. E de repente você saiu, orou para Deus, mas na esquina você bateu. Deu PT, perca total. Aí você descobre que o cara que bateu no seu carro está errado e ele assumiu, e ele chega para você e fala assim: não vai levar na polícia, como você não morreu, eu também não estou machucado, eu troco o seu Uno com o Audi, leva para casa. Eu pergunto para você, renúncia, eu pergunto para você, você vai ter pesado e abrir mão do seu Uno em troca do Audi? Sim ou não? Você vai ficar, puxa, perdi o meu Fusca. Aí você entra no Audi, dirigindo. Você vai ter esse pesar? Essa é a renúncia. Enquanto você descobrir a grandeza de Deus, você abre mão. É isso que Paulo estava dizendo, que considerava lucro. Agora é esterco, porque ele descobriu a grandeza de Deus. O dia que você e eu descobrir de fato quão grande, quão maravilhoso Deus é, vai ser fácil abrir a mão das coisas. Agora, o que eu quero, antes de orarmos, é lembrar a você que não existe um lugar onde Deus quer se manifestar, senão no seu corpo. Porque quando ele fala que você é embaixador e enviou você, ele vai usar o seu corpo. E eu estou falando porque o dia que ele foi orar no hospital, quando terminou, saiu, Deus começou a ministrar o meu coração em relação a ele. Eu já estava embaixo. Sim? Agora, para terminar, a Bíblia fala que nada é impossível para Deus. Agora, a mesma Bíblia fala, nada é impossível com Deus, com Ele. Ou seja, quando Ele fala com, eu sou associado a Ele. Por isso que eu posso orar. Quando Ele fala para Ele, eu estou fora. Ele faz acontecer porque Ele quer. Difícil entender? Não. Longe de ensinar o português. Mas são coisas simples.
você acaba descobrindo, ele faz quando ele quer, ele faz juntamente comigo. Agora ele vai fazer com a igreja. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero pedir você, saiba que a oração do justo pode muito seus efeitos. Não é a oração do pastor Lutonda, nem a sua, mas você justo diante de Deus. Creia nisso. Pai, nós colocamos o corpo do nosso pastor diante de Ti. Como filho, nós acreditamos na restauração total. Não existe um filho que vai pedir para Deus duvidando, que vai pedir para o pai duvidando. Sempre tem a certeza que o pai pode. E quando o pai não faz, nós entendemos que tem um propósito maior. O que nós estamos pedindo, visita esse corpo, das plantas dos pés até a cabeça, porque é a sua casa, é o seu enviado, é o seu ministro. Glorifica-te, ó Deus, usando médicos e enfermeiros, todos envolvidos, para que entendam que eles estarão mexendo o que de melhor existe na face da terra, o corpo humano. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos cobriu com recursos capazes de restaurar totalmente o corpo humano. Eu sou fruto disso. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém? Levanta o aplauso de agradecimento a Deus. Ele pode. A gente só vai estender essa oração rapidinho para a mãe da Márcia, tá? Já que nós estamos orando por cura e por restauração, nós sabemos que, a gente sabe que não há cura aos nossos olhos para a mãe da Márcia. Mas nós podemos orar pela família, para que Deus esteja cuidando dela. Então, vamos orar pela mãe da Márcia? Pai, nós queremos, Deus, te honrar pela vida da mãe da Márcia, Pai, por tanto tempo ela ter vivido aqui e ter sido um exemplo de alegria, de fé, de amor, de guerreira. E nós entregamos, Pai, a vida da dona Eunice nas tuas mãos, que nós sabemos, Pai, que o Senhor é dono de tudo, de toda a vida. O Senhor é dono de todos os órgãos dela, Pai. E nós sabemos, Pai, que aos nossos olhos, e até mesmo para ela, Pai, o Senhor já confirmou a sua ida e o seu encontro com o Senhor. E nós queremos, realmente, Deus, nós queremos crer no milagre do Senhor em todo o tempo na nossa vida. E nós sabemos que o milagre pode acontecer. Então, nós sabemos que o Senhor cuida de tudo. Faz o milagre, Deus, e se o milagre for levá-la para perto do Senhor, para ser curada junto a Ti, que o Senhor a leve com alegria. E Deus, nós oramos por cada filho, Pai, que vai ficar com o coração partido, mas Deus, com aquele sentimento, Deus, de que não é uma partida, de que não é um adeus, mas que é um até logo, um até já, onde estaremos lá na glória juntos, compartilhando daquilo que é o melhor do Senhor. Então pedimos por ela, Pai, que o Senhor esteja nesse momento com a dona Eunice, livrando ela e amenizando toda a sua dor, toda a sua angústia, e consola, Deus, cada coração de cada filho, Pai, que seja entregue nas Tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Sabemos que sempre é o melhor, mesmo quando nós não queremos, mesmo quando não agrada a nós, aquilo que o Senhor manda para nós. Mas nós te honramos, te glorificando. A Deus toda a honra e toda a glória e todo o poder. Amém? Amém. Amém, Jesus. Boa semana para todos. Que vocês sejam João Batista essa semana, anunciando e pregando a volta de Jesus. Amém? Mulheres, quarta-feira, 18h30, nós vamos estar aqui orando pelos filhos, tá? Nós alteramos o dia lá para ficar melhor. Quarta-feira, 18h30.